Nunca se falou tanto de PCR, que nada mais é do que uma sigla para reação em cadeia da polimerase. Essa reação é uma reação de amplificação de uma região do DNA. É a ferramenta mais usada hoje na engenharia genética e a gente tem ouvido muito falar sobre ela porque a medicina usa para detecção de material genético viral dentro do corpo de um paciente. Além, é claro, de quantificação de carga viral e até genotipagem, não só viral, mas também de outros seres aí. E quando falamos dessa amplificação, estamos falando em aumentar a quantidade de fragmentos de DNA. Precisamos aumentar a quantidade de fragmentos na engenharia genética, o fragmento que eu quero trabalhar, que eu quero manipular. E também, lá para diagnóstico, eu vou aumentar a quantidade desses fragmentos de DNA para conseguir identificar se o vírus está mesmo ali dentro do corpo. E como que acontece essa amplificação? Através de um processo muito conhecido que a gente está vendo aqui nessa imagem, que é o processo de autoduplicação semiconservativo do DNA. Então, existe o DNA molde. No final de um primeiro ciclo dessa reação, é feito a primeira autorreplicação semiconservativa, ou seja, de uma fita de DNA. No final do primeiro processo, há duas fitas do DNA. No final da segunda reação de cadeia da polimerase, vai ter 4 fitas, depois 8 fitas, e essa amplificação vai acontecer em PG, com ciclos que se repetem entre 25 e 35 vezes. E quando falamos dessa reação em cadeia da polimerase, é uma reação que necessita de um DNA molde, de primers, que nada mais são do que fragmentos, pedacinhos de DNA específicos para delimitar a região que eu quero amplificar, a região de interesse. Precisa de uma enzima, a enzima que faz essa duplicação, que é a polimerase, no caso aqui a polimerase de uma Thermus aquaticus, uma bactéria Thermus aquaticus, por isso nós falamos em taquipolimerase, essa bactéria termófila que é utilizada para isolamento dessa polimerase, porque a reação, a PCR, acontece por variação de temperatura, então essa enzima precisa ficar intacta no final de qualquer ciclo. Além, é claro, do DNA, dos primers e da polimerase, nós precisamos daqueles pedacinhos que constroem o DNA, que são os nucleotídeos. Nucleotídeos que tem lá um açúcar, que é uma desoxirribose, um grupo fosfato e as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. E tudo isso é feito dentro de tubinhos como esse daqui. Então, nesses tubinhos que são colocados todos esses reagentes, além, é claro, de tampão, que a gente chama, na verdade, de buffer, esses tampões, para que não tenha alteração do pH dentro desses tubinhos, e algumas coisas para otimizar o funcionamento dessa enzima, como o íon magnésio. Isso tudo acontece dentro desse equipamento que se chama termociclador, e ele chama termociclador porque ele faz ciclos de diferentes temperaturas, como a gente vê nessa imagem aqui. Então vão ser ciclos 35 ou de 25 a 35 ciclos de variações de temperatura. A temperatura é elevada, por exemplo, a 96 graus para acontecer a separação da dupla fita, o que chamamos de desnaturação do DNA. Logo depois dessa temperatura, dessa separação da fita, a temperatura vai lá para 55 graus ou aproximadamente 55 graus. Cada primer tem a sua temperatura ótima, mas é sempre aí próximo de 50 a 55 graus para ele chegar na região de interesse e delimitar a região que vai acontecer a amplificação. E logo em seguida, essa temperatura vai lá para 72 graus, que é
temperatura ótima de funcionamento da enzima polimerase para fazer aí o que a gente chama de extensão, o que nada mais é do que a amplificação, a construção da fita nova desse material genético. Então, como eu falei no começo, hoje a PCR é super falada porque é o principal diagnóstico da presença do vírus SARS-CoV-2 ou novo coronavírus dentro do corpo de uma pessoa. Mas não é uma técnica só de detecção do material genético, é a técnica mais usada na engenharia genética para aumentar a quantidade de um gene que vai ser aí trabalhado, que vai ser aí usado dentro desses laboratórios. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!